Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Tudo o que eu fiz para estar aqui. Vamos entender os bastidores dessa frase do Paquetá no Flamengo. Mengão apresenta no Ninho do Urubu seu mais novo reforço para 2026. Vamos conhecer as chances do Flamengo no Campeonato Carioca depois dos resultados da rodada de ontem. Bomba, a saída de Jorge Jesus do Al-Nassr da Arábia Saudita ganha força e o seu nome já agita a nação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Depois da derrota para o Corinthians neste domingo, o elenco rubro-negro não recebeu folga e já iniciou a sua preparação para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores se reapresentaram no Ninho do Urubu na tarde dessa segunda-feira. A atividade foi comandada pelo técnico Felipe Luiz depois da apresentação do Paquetá. O sinal de alerta foi ligado porque o Flamengo atravessa um início de temporada muito instável. Além da terceira derrota consecutiva em 2026, a equipe ainda luta para evitar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca e segue em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2026. O Flamengo só volta a pensar no Campeonato Carioca no próximo final de semana, mas viu a penúltima rodada terminar de maneira positiva para ele nessa segunda-feira, porque a derrota do Maricá em casa para o Volta Redonda e o empate do Madureira com o Vasco em São Januário aumentaram as chances de classificação do mais querido para as quartas de final, mas existe a necessidade de uma combinação de resultados para que isso possa acontecer. Apesar de não ser suficiente uma simples vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa nesse sábado, aqui no Maracanã, o time vai precisar ter aí alguns resultados, a seu favor, porque com 4 pontos no Grupo B, o Flamengo é o 5º colocado e está fora da zona de classificação. E pode chegar a, no máximo, 7 pontos, mesma pontuação do vice-líder Boa Vista. O Botafogo, com 9, lidera a chave e já está classificado. O Flamengo vai precisar de uma vitória contra o Sampaio Corrêa por uma boa vantagem de gols. E vai também precisar torcer que o Madureira perca na última rodada contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda. E também vai precisar tirar 3 gols de diferença no saldo. O Boa Vista tem que perder na última rodada para o Bangu e Moça Bonita, E o Flamengo tem que tirar 2 gols de saldo e, por fim, o Nova Iguaçu tem que tropeçar com pelo menos um empate ou uma derrota contra a Portuguesa no Luso Brasileiro, que é o campo da Portuguesa. Segundo o regulamento da competição, os critérios de desempate são: primeiro, maior número de vitórias; segundo, maior saldo de gols; terceiro, maior número de gols pró; quarto, menor número de cartões amarelos, sendo certo que cada vermelho equivale a 3 cartões amarelos. Quinto, sorteio público na sede da FERJ em dia e horário a serem determinados. O Flamengo vai enfrentar o Sampaio Corrêa no sábado às 21 horas, horário de Brasília, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Antes, amanhã joga contra o Internacional de Porto Alegre, às 19 horas, pelo Brasileirão, aqui no Maracanã. Nessa rodada, o Botafogo perdeu para o Fluminense por 1-0. O Boa Vista empatou em 1-1 com o Sampaio Corrêa. O Maricá perdeu para o Volta Redonda por 2-1 e o Nova Iguaçu acabou superado pelo Bangu por 2-1. Nessa rodada, o mais querido encarou a Portuguesa, jogo que acabou antecipado, e marcou a sua estreia na competição com um empate no último minuto do jogo em 1-1. Produção, coloca aí a tabela atualizada do Carioca. Em primeiro, Botafogo com 9 pontos. Em segundo, Madureira com 7 pontos, saldo de -1. Em terceiro, Boa Vista, 7 pontos, com saldo de -2. Em quarto, Nova Iguaçu, 5 pontos, saldo 0. Em quinto, Flamengo, 4 pontos, saldo -4. E em sexto, Maricá, 3 pontos, saldo -4.
A CBF divulgou ontem o árbitro para o jogo de amanhã contra o Internacional pela segunda rodada do Brasileiro, que vai acontecer aqui no Maracanã, né? Vai ser o pernambucano Rodrigo Pereira Lima. Ele apitou 5 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025. Um contra o Bahia, lá em Salvador, quando ele expulsou o Danilo ainda no primeiro tempo, e depois o Wallace Ian. Depois deu um vermelho para o Gonzalo Plata no jogo contra o São Paulo, lá na Vila Belmiro. Mas ele não traz apenas lembranças ruins para o Flamengo, porque ele comandou a partida do Enia Campeonato Brasileiro naquela vitória do Mengão por 1-0 contra o Ceará, aqui no Maracanã, pela penúltima rodada da competição no ano passado. No fim da temporada, o Rodrigo Pereira Lima foi eleito o melhor árbitro do futebol brasileiro em 2025 e ganhou o prêmio em cerimônia realizada pela CBF no mesmo dia em que o mais querido recebeu a sua taça do Enia. Os seus assistentes ainda não foram definidos. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Flamengo apresentou ontem à tarde na sua sala de imprensa Vitorino Sherman, no Ninho do Urubu, o seu mais novo contratado, o meia Lucas Paquetá, que foi logo dizendo para os presentes: tudo o que eu fiz para estar aqui nesses jogos foi por amor a esse clube. Eu paguei o avião do bolso, abri mão do meu salário no West Ham e muitas outras coisas que as pessoas não sabem. A frase é do Lucas Paquetá em sua apresentação no Mengão nessa segunda-feira. Não é segredo para ninguém que a sua vontade em voltar para casa foi o que mais pesou para que a negociação avançasse e ele ser hoje a contratação mais cara da história do Flamengo e do futebol brasileiro. Mas nos bastidores, esse esforço significou abrir mão de muita grana. O Flamengo e o West Ham já haviam entrado em acordo quanto ao preço de 41,250 milhões de euros, mas não houve o consenso na forma de pagamento, no parcelamento. A solução para desatar esse nó foi aumentar a quantia para 42 milhões de euros. E quem se ofereceu para pagar a diferença de 750 mil euros, 4 milhões e 600 mil reais, foi o próprio Paquetá. E esse valor vai ser descontado do seu salário ao longo do seu contrato. Ele também precisou abrir mão do seu salário de janeiro durante a negociação, O clube inglês disse que só pagaria se ele continuasse por lá até acabar janeiro, enquanto o Flamengo só começará a pagar em fevereiro os vencimentos do jogador, que chegou no último dia 29 e assinou o contrato no dia 30. Além disso, para ter a chance de disputar a Supercopa do Brasil e conquistar o primeiro título na sua volta ao Flamengo, o Paquetá pagou do seu próprio bolso um voo fretado de Londres ao Rio de Janeiro na semana passada. O modelo de avião é parecido com o que o Danilo alugou no ano passado e o aluguel custa em torno de R$1,5 milhão de reais. Entre o voo fretado, valor que abriu mão do que já tinha para receber em janeiro do West Ham, e a quantia que teve que assumir para completar a transferência, vão aí cerca de 10 milhões de reais de forma imediata que o Paquetá investiu para estar aqui no Flamengo hoje. A apresentação em campo, com direito a gol perdido na derrota por 2-0 para o Corinthians, lá no Mané Garrincha, não foi como a gente imaginava. Mas Paquetá vai ter a Recopa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina nos dias 19 e 26 de fevereiro para buscar o seu primeiro título na sua volta ao clube e com mais tempo para se entrosar com seus novos companheiros. A produção coloca aí alguns momentos da fala do Paquetá na sua volta ao Mengão. Mais cascudo não quer dizer mais fácil, obviamente, para mim não conseguir dormir, e eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão, acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi da maneira que eu esperava, mas é isso,
a minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Bom, primeiramente acho que é impossível eu não falar de felicidade, porque a minha decisão ela foi voltada nisso. Primeiro de tudo, obviamente que, como o Boto disse, eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive financeiramente também, os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Bom, acho que essa é uma pergunta que, né, eu recebo durante toda a minha carreira, e eu vou dar a resposta que eu sempre dou, porque é a verdade. Eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez até com uma certa vantagem de estar dentro de campo. Conversei com o Felipe muito sobre tudo isso e deixei claro que eu estou à disposição para ajudar, então fica a critério dele onde me utilizar, e eu vou estar satisfeito em poder estar ajudando o Flamengo. Segundo informações do portal Gazeta do Urubu, o técnico Jorge Jesus não deve permanecer no Al-Nassr na próxima temporada do futebol saudita. A equipe enfrenta dificuldades para atender às exigências financeiras do Jorge Jesus. E a tendência, nesse momento, é de uma saída no final do seu contrato. De acordo com o jornalista saudita Al-Riyad, o Jorge Jesus aguarda desde janeiro a chegada de 2 contratações solicitadas à diretoria. As negociações, porém, seguem travadas mesmo com a reta final do campeonato saudita se aproximando, o que aumentou o desgaste interno do português. O Al-Nassr passa por um período de contenção financeira, cenário que impactou diretamente o planejamento esportivo do clube. A decisão de reduzir investimentos teria causado uma grande insatisfação até mesmo no Cristiano Ronaldo. Segundo a imprensa local, o atacante português chegou a se recusar a entrar em campo como forma de protesto diante da falta de reforços. O clima de instabilidade reforça a possibilidade de mudanças profundas no clube para a próxima temporada, incluindo a comissão técnica. Apesar do contexto conturbado, os números do Jorge Jesus no Al-Nassr são positivos. Ele foi contratado no final do ano passado e tem 22 vitórias em 28 partidas disputadas. Durante o período, a equipe chegou a liderar o campeonato saudita, mas perdeu rendimentos na sequência e acabou sendo ultrapassada pelo Al-Hilal, principal rival na disputa pelo título. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Jorge Jesus de novo no comando do Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!